from my home. We don't know where we going. Blackout, no power zone. We don't know where we going. My home is gone. They need you to show them, so turn them lights on. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Máximo Cast, um podcast para você, advogado, que quer crescer, quer prosperar, mas não só financeiramente, em todas as áreas da sua vida. Hoje nós vamos ter um episódio especial, você não pode perder, fique com a gente até o final. Temos um convidado brabo, pensa num cara brabo, vou apresentar para vocês já, mas antes vamos para o momento do transbordo. Você que está nos assistindo, que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, porque nós vamos ter conteúdos como esse semanalmente aí sendo distribuído para vocês. E curta também esse vídeo para que o Instagram entregue para um número maior de pessoas e compartilhe também com seus amigos advogados, para que eles tenham acesso a esse tipo de conteúdo que está sendo produzido aqui hoje, para que a sua mente e a mente deles seja expandida e você possa acessar o próximo nível na advocacia. Fechou? Então vamos lá apresentar esse cara, que é um cara que eu sou fã demais, um cara brabo, um cara que veio lá de Goiás, veio de longe, para gravar com a gente aqui. O nome dele é Renato Alexandre, um cara brabo, advogado criminalista, tem crescido muito, um jovem advogado que tem feito coisas que tem me impressionado na advocacia, com posicionamento, crescendo demais. Então, se apresenta aí pra turma. Fala, Julião. Primeiramente, eu queria dizer que é uma honra estar aqui, tá? Não é minha. Honra demais da conta, tá? Na frente do cara, Júlio Máximo, cara dos códigos. Muito obrigado pelo convite, tá? Sairia de Goiás mesmo para vir aqui, porque quando você falou, eu falei, tô pronto. É o momento, porque nós temos que querer estar do lado de pessoas igual você. Eu já te falei isso, mas hoje eu acho que é o momento de falar mesmo. Desde o começo, quando eu comecei, eu te conheci pelo Instagram, então você começou a liberar os códigos ali, já acessou a frequência do meu coração, na hora que você colocou o espiritual com a família, com a advocacia, com o transbordo. Falei, cara, eu favoritei. Pouquíssimas pessoas são favoritadas no meu Instagram, aquele que o Store chega pra gente quando posta. Só as pessoas que eu admiro e meus familiares, que eu tenho alguns irmãos, né? Então eu deixo lá sempre pra dar aquela força. Eu falei, o Júlio merece. E aí sempre, todo dia cedo, sei lá, na sua caminhadinha, e eu já, cedo, quando eu tava indo pra academia, eu já pegava a frequência dos códigos ali. Então, é uma satisfação estar aqui, viu? Muito obrigado pelo convite. Nossa, cara, eu sou seu fã demais, vejo seu posicionamento, você é brabo. E é isso aí, cara. Aqui você vai ver muito sobre isso, sobre crescimento na sua advocacia, vai ver sim. Mas você vai ver muito sobre espiritualidade, sobre família, porque não adianta você ter um negócio próspero do ponto de vista financeiro, mas sua família é ferrada, você não tem um relacionamento com Deus. Então, aqui a gente fala muito sobre isso, né? Então, acho que vai fazer sentido para você. Então, irmão, me fala um pouquinho, quem é o Renato Alexandre? Fala um pouco aí da sua jornada, do seu início, como que surgiu o direito, como que surge a advocacia na sua vida. Me fala um pouquinho aí do seu início de trajetória, de jornada. Positivo. Então vamos começar, né? O Renato Alexandre hoje, ele está advogado, pai da Helena, de 1 ano e 9 meses, esposo da Camila. Estava comentando com os meninos mais cedo que agora em junho eu faço 3 anos de casado. Então eu tenho certeza que minha esposa está assistindo esse podcast. Um beijão para ela, te amo demais. E o Renato, ele vem de uma família simples, mas de uma família abençoada, no sentido de próspera mesmo. Eu tenho pais casados, meus pais fizeram, minha irmã vai fazer 30, eu acho que meus pais estão quase com 30 anos de casado. Então nós somos uma família de 8 filhos. Que isso? 8 filhos do mesmo pai, da mesma mãe, que é uma pergunta que nós recebemos muito. Eu sou o segundo filho, e eu tenho hoje 28 anos, e tenho um irmãozinho que tem 12. Então, assim, lá em casa é escadinha. Minha irmã mais velha tem 29 e vai descendo. Aí vem eu, depois eu tenho a Beatriz, e se eu for falar todo mundo aqui, nós vamos ficar o dia inteiro nesse podcast. Mas nós somos 8, né? Meus pais são cristãos, né? Então sempre me ensinaram o caminho ali da fé, o caminho de acreditar em Deus. E a advocacia ela surge para mim lá no 6º período, na verdade na 6ª série. Teve um trabalhinho da faculdade e a professora separou lá para a gente fazer uma defesa. E eu sempre gostei de falar, meu pai é comerciante, né? Hoje ele não está comerciante, ele está mais para empresário hoje, mas ele sempre foi comerciante, então eu sempre vi meu pai se comunicando muito bem, eu nunca tive dificuldade de fazer relacionamentos. Então na sala eu gostava de conversar e a professora falou, você vai ser advogado. Aí eu falei, tá, né? E fiz a defesa lá de um processo, era aula de história. E depois ela veio e me falou que eu tinha ido muito bem e eu fiquei com isso na cabeça. Eu falei, minha mãe, você é advogado.
ser advogado. Mas eu não tinha um espelho, assim, familiar, algo palpável, que eu pudesse olhar e falar, nossa, eu me inspiro naquela pessoa. Surgiu no meu interior e eu fui alimentando aquilo. E aí, nesse meio tempo, eu queria ser jogador de futebol também, né? Mas leva jeito ou perna de pau? Não, perna de pau não, mas melhor eu ter virado advogado mesmo. Era um jogador comum, esforçado, mais comum. Mas dá pra jogar um rachinho. Mas, então, surgiu ali. Eu alimentei isso. Quando eu me formei na escola, eu entrei na faculdade. Logo em seguida, já cursei Direito. Trabalhava o dia inteiro. Eu trabalhava na Coca-Cola, a empresa de logística. Devo a minha faculdade à Coca-Cola. Tenho que reconhecer isso. Então, assim, durante os meus 5 anos de faculdade, eu entrava 6 horas da manhã na empresa, saía 4 horas da tarde, ia para academia, saía da academia 5, ia para casa, tomava banho, pegava o ônibus 6, porque na minha cidade não tinha faculdade de Direito. Então, eu rodava era 50 minutos ali, Goiatuba, que é uma cidade bem próxima, e ficava na faculdade, saía da faculdade 11, chegava em casa quase meia-noite. E no outro dia acordava às 5h30 para ir trabalhar. Então, assim, foi um período difícil, nesse sentido, assim, de... também a situação financeira não era das melhores, então era tudo muito limitado. Nunca passamos dificuldade, graças a Deus, lá em casa, mas nunca tivemos nada em abundância. Até por ser 8, né, a gente tinha que dividir tudo. Eu brinco que eu fui ter meu quarto sozinho quando eu estava quase casando e saindo de casa, sempre dividindo o quarto e as coisas. Mas fiz a faculdade apaixonado. Ao longo da faculdade, igual todo mundo, passou muita coisa na cabeça, principalmente sobre advocacia. Eu entrei querendo ser advogado, eu saí querendo ser delegado, juiz, oficial de cartório, menos advogado. Mas no meu interior eu falava, gente, eu tenho que experimentar a advocacia, porque todo mundo fala tão mal da advocacia. Os meus professores eram advogados frustrados, por isso que estavam lá professores. Eu não tive um professor advogado que amasse a profissão. Então eu saí da faculdade naquela incógnita. E Deus abençoou que o meu pai, já trabalhando na Câmara dos Vereadores lá em Morrinhos, na época o meu atual sócio era vereador. Ele falou, meu pai chama Renato, eu sou o Renato Filho. Aí ele falou, Renato, nós estamos precisando de mais um lá. Você me falou que seu filho fez a segunda fase da OAB, parece que passou. Aí o meu pai falou para mim, meu filho, você tem que tentar advogar, né? Porque eu tinha saído da empresa, terminado a faculdade, passado na OAB, e eu tinha falado pro meu pai que eu achava que eu ia entrar em outra empresa e ficar trabalhando e estudando para concurso, que eu não ia querer advogar. Que eu queria, mas eu via todo mundo falando muito mal e eu já estava sem dinheiro. Pelo menos quando eu trabalhava eu tinha o meu dinheirinho. Então quando eu me vi sem grana ali, de não ter dinheiro para comprar um negocinho, eu falei, eu tenho 21, eu formei com 22. Falei, desde os meus 15 eu trabalho, agora com 22 formado, eu não tenho grana. Não, eu vou arrumar um emprego aí, CLT, e vou estudar à noite. Aí eu não tenho mais faculdade e vou passar no concurso depois. E aí eu entro no meu atual escritório hoje, na época Carreiro e Ribeiro Advogados, hoje Carreiro e Ribeiro e Alexandre Advogados, e conheço o Michael e a Mirelle, que são meus sócios hoje lá no escritório. E foi um divisor de águas na minha vida, porque ali eu encontrei advogados que gostavam da profissão, né? E aí eles estenderam a mão para mim, eu entrei como estagiário, porque eu não tinha pego a minha segunda fase da OAB. Aí eles falaram, Renato, se você quiser trabalhar com a gente não paga, mas você vai aprender, porque eu nunca tinha estagiado, eu não tinha experiência de advocacia, zero experiência. E eu trabalhava na Coca com logística, com caminhão, com monitoramento, era totalmente diferente. Entrei na Coca jovem, saí da Coca na lista de rastreamento, então eu cresci um pouquinho lá ao longo dos meus quase 5 anos lá. E aí quando eu entro lá no escritório, o pessoal estende a mão para mim e eu começo a ver advogados prósperos. Eles gostavam da advocacia, né? Eles me mostraram como que funcionava. E naquele momento meu pai, graças a Deus, ele chegou em mim, meu pai muito sábio, então um beijo pro meu pai. E falou, meu filho, hoje a situação do papai tá melhor e eu consigo te manter para você estagiar lá, pra você sentir. Eu vou te dar tanto aqui. Eu morava com meu pai ainda, eu era solteiro, né? Não era casado, nem tinha filhos. E só pra você conseguir, o suficiente que o que eu dou conta de fazer é isso. Eu falei, não, pai, eu quero. E eu fiquei 3 meses no escritório, vendo o pessoal advogando lá que gostava da advocacia e fui entrando. Com 3 meses eu peguei meu AB e aí eu virei advogado lá no escritório. Lá a gente é os famosos sócios de porta, né, que a gente divide a despesa. E aí eu passei a dividir despesa. Meu pai pagou meus 5 meses das primeiras despesas. No meu 6º mês eu já falei, pai, não precisa pagar mais não, que eu já estou conseguindo já. E dali em diante só tenho a agradecer, né? Tem quase 6 anos que eu sou advogado. Não tenho nada a reclamar da advocacia, muito pelo contrário, sou apaixonado na advocacia. E fui me descobrindo.
Quando eu formei, eu não queria ser criminalista. Quando eu fiz a segunda fase empresarial. Então as pessoas falam, você sempre quis ser criminalista? Não, eu não queria ser criminalista. Só que o direito, ele te escolhe, né? E em Goiás, na cidade interior, a gente fala advogado dativo. Eu não sei aqui, né? Não tem defensoria no interior. Sim. Então eu lembro que... Muito. Você fez muito também? Eu recebi a nomeação, aí eu falei pra Mirelle. Falei, Mirelle, eu não vou fazer essa nomeação criminal, não. Aí ela falou, Renato, você tem que experimentar, você tem que sentir a advocacia, você não sabe como que é. Eu falei, não, mas criminal... Porque eu gostava, porque eu queria ser delegado, eu gostava da matéria, mas eu não me imaginava lá defendendo. Aí eu falei, não, mas eu vou. E foi uma paixão, porque ali no criminal você pode falar, você gesticula, você tem contato, não é aquela coisa que você fica o dia inteiro lá no computador peticionando, você tá um dia na delegacia, outro dia você tá no tribunal. E aí eu fui fazendo muito dativo. No meu terceiro ano eu nichei pro criminal, então hoje eu tô com quase 6, tem quase 3 que eu faço só o criminal. E tem mais ou menos 1 ano e meio que eu nichei mais ainda para execução penal. Que aí eu passei a estudar muito execução penal, vi que era um mercado que os advogados não gostavam, porque tinha cálculo de pena, o pessoal deixava meio que de lado. E aí eu comecei a ver oportunidade, o pacote anticrime mudou muitas coisas do 112, então a fração mudou, eu vi um mar de oportunidades ali. Foi onde que a minha advocacia deu uma levantada, porque aí eu entrei no mercado que o pessoal não gostava de atuar e comecei a ter bons resultados, os presos conversando entre eles, e comecei a ter resultados. Hoje eu me rotulo advogado criminalista, faço ação penal, faço júri, faço processos normais, só que eu sou mais focado na execução penal. Eu gosto de pegar uma revisão criminal, mexer no cálculo de pena, fazer um pedido de indulto, essas coisas que são o meu carro forte. E a advocacia digital, eu falo que foi um divisor de águas na minha vida, porque desde que eu me formei, eu me posiciono. Não da forma que é hoje, né? Depois de fazer mentorias, cursos, né? E aprender com os grandes, tenho aprendido muito, mas eu tenho vídeo lá no meu Facebook, no Instagram. Quando eu comecei, eu tinha 3, 4 meses de advocacia, eu já estava lá gravando. E eu saía na rua, na minha cidade, o pessoal falava, eu assisti seu vídeo, Renato. Eu vi seu vídeo, parabéns pelo conteúdo. E aí as pessoas começaram a deixar o Renato da Coca-Cola e começou a falar o Renato advogado. E aí eu fui virando a chavinha. Aí eu fui tendo procura e isso fez muito bem para mim. Com o tempo você aumenta a sua demanda, você acaba produzindo menos conteúdo. Agora hoje eu já consigo fazer de uma forma mais intencional, né, o conteúdo que eu crio, mais profissional também, mas sempre produzir conteúdo desde o princípio. Agora essa questão do tráfego pago, era orgânico. Aí, do ano passado, ali, de agosto pra frente, que eu conheci o Vitão também. Sim, o cara é fera. Nossa, tava aqui. Então, assim, aí eu comecei a ir pra essa questão de fazer anúncio. E tô trabalhando isso ainda, né? Eu tenho alguns casos validados, né? Que deu certo, mas ainda não tive uma sequência de falar assim, olha, Julião, tô rodando uma campanha assim, igual os meninos que estavam aqui, que já fazem um aéreo muito forte, né? Mas... acho que isso é um pouco do Renato Alexandre. Cara, você tem uma história muito parecida com a minha, né? Não tenho essa quantidade de irmãos. Eu tenho uma irmã, mas não é da mesma mãe e do mesmo pai, né? Meu pai teve um outro relacionamento, e aí eu tenho uma irmã desse relacionamento. Mas quando eu comecei no direito, eu costumo brincar que o direito surge na minha vida por uma coação moral irresistível. Meu tio, juiz, né? E aí o padrão da família de sucesso era ele. O cara que era concursado, um bom concurso, um concurso de alta performance, que tinha um bom salário. Então esse era o padrão de sucesso que a minha família conseguia enxergar. Então todo mundo, é direito. Quer ser bem sucedido na vida? Faça direito e seja juiz. E eu cresci ouvindo aquilo e quis fazer. E aí um dia minha mãe falou assim, eu só vou pagar para você se for o direito. Eu queria fazer educação física, porque eu sempre fui ligado aos esportes, né? Joguei bola e tal. Queria fazer ou educação física, ou fisioterapia. E aí minha mãe falou que a gente vive de uma realidade muito simples também. Minha mãe recebia um pouco mais de um salário mínimo do que de aposentadoria. E aí minha mãe foi lá e pagou. E aí eu comecei. E na graduação eu me via sendo tudo menos advogado. Menos advogando, né? Então, meu sonho foi ser juiz, né? Tive uma experiência num estágio, né? Fiz estágio em órgão público. E aí a juíza falou, olha, tô com um caso aqui, se você fosse juiz, como que você decidiria? Eu achei que no máximo, falei, é isso, vou ser juiz. E comecei a estudar muito, lendo livro, capa a capa. Só que aí eu passo por uma situação, minha mãe falece e tudo, e depois que eu vou me encontrar na advocacia, mas mais por uma necessidade. Fui advogar por necessidade.
E aí depois que eu fui encontrar esse cenário da advocacia, né, mais empreendedora, depois de muitos anos de formado, né? Você falou numa parada que eu achei muito interessante, que por que você não queria ser advogado? Porque você não via nenhum advogado próspero. Exatamente. Isso fala muito de que ambiência. Exato. Meus pais comerciantes, até minha mãe tem uma tia que virou advogada depois de mais velha, mas ela morava em Minas, né, no interior mineiro, a gente não tinha contato. Não sabia, né? Então, eu não conhecia, eu nunca tinha sentado e conversado com um advogado que não fosse os meus professores até eu me formar e entrar no meu escritório que eu estou hoje. Então, não tinha na minha rede de contato, não tinha na rede de contato do meu pai, da minha mãe. Então, eu não tinha uma pessoa para falar assim, para chegar nem. Muito pelo contrário, eu costumo brincar que os jovens advogados hoje, mais jovens do que eu, que me procuram, que eu tento transbordar o que eu sei também na vida deles, eu falo que quando eu comecei lá na minha cidade, eu lembro direitinho que 2 advogados que eu sabiam, depois que eu virei advogado, passei a conhecer os advogados da cidade, né? Eu sabia que eles ganhavam bem, razoável, assim, dentro do contexto da cidade. E um dia lá na sala do fórum da UAB, eles chegam em mim e batem nas minhas costas assim e falam, meus pêsames. Aí eu falei, meus pêsames por quê? Ah, não, o mercado está saturado. Anos atrás, quando eu formei, eu cobrava tanto por uma ação e aí realmente dava dinheiro. Agora hoje, todo dia forma uma pessoa nova, né? Tem pessoa cobrando X por tantas ações aí. Não tem mercado mais não. Se eu não tivesse dinheiro investido na bolsa, eu nem sei o que seria da minha advocacia. Foi isso que eles falaram para mim. Só que ali, naquele momento, eu já tinha tido contato com os meus sócios, eu já tinha tido um contato com pessoas prósperas que transbordaram na minha vida. Isso passou aqui, ó, saiu aqui. Eu falei, não, isso aí eu não ouço não. Eu vou ser bem-sucedido na advocacia, eu tô vendo gente bem-sucedida na advocacia, e isso foi fundamental para o meu crescimento, porque a partir do momento que eu entrei no escritório, quando eu entrei, eu ainda quis mesclar a advocacia com o concurso público. Sim, sim. Só que aí eu falei assim, ou vou ser delegado ou oficial da PM, eram os 2 concursos que eu olhava. Aí eu lembro que eu cheguei a fazer a prova aqui em Minas para oficial, eu fiquei por 2 pontos. CFO? CFO, isso, era 33 o corte, eu fiz 31. E ali eu estava no meu 2º ano como advogado. E nessa época foi logo que eu fechei um contrato bom, na época, assim, para minha realidade no criminal, que eu cobrei 12 mil. Foi a primeira vez que eu tinha cobrado alguma coisa nesse ponto, né? E eu falei, rapaz, o que eu tô querendo com concurso público e ir pra longe da minha família? Eu sou muito apegado com a minha família, né? Eu tenho um contato muito bom com meus pais, com a minha família, com meus irmãos. A gente tá sempre reunido todo final de semana, assando carne. O meu lugar preferido é a casa dos meus pais. A minha casa com a minha esposa, e o meu lugar preferido para sair é a casa dos meus pais. Então, assim, eu não me imagino, eu teria que vir para BH para fazer o curso de formação, ficar aqui 3 anos longe da minha família. Então eu falei, Deus faz tudo certo. E aí naquele momento que eu fechei aquele contrato no meu 2º ano de advogado, eu falei, não quero mais concurso público. E aí eu mergulhei de cabeça na advocacia. E não me arrependo, né? Muito pelo contrário, melhor coisa que eu fiz. Mas porque eu tive pessoas prósperas que eu vi. Eu lembro uma audiência de trabalhista, que minha sócia ela atua na área da família e direito do trabalho. Isso eu no comecinho, aí ela me levou com ela e lá eles fizeram um acordo. E na época nem tinha Pix, né? E o cara tirou o dinheiro lá assim, pagou pra ela o dinheiro, ela pegou o dela, pôs na bolsa dela, deu do cliente. Aí eu fazendo as contas, eu falei, ué, mas ela ganhou uns 5 mil reais aqui só nessa audiência desse acordo, que é isso, tá? Nós fomos embora. Aí eu falei, gente, tem advogado que ganha dinheiro, não é só passar fome com a advocacia, não, ué. E aí a minha chavinha foi mudando, a questão da ambiência mesmo. Exatamente. Ó, você que está nos assistindo e é advogado, você tem que entender uma coisa. A ambiência muda o jogo. Olha só o que o Renato está falando. O Renato, ele se deparou com um advogado frustrado, falou, não, lá nos meus tempos, quando eu comecei, o saudosista, né? O saudosista fica só lembrando que ele viveu, esquece de viver no tempo presente. Eu fazia isso, eu cobrava tanto, e agora, aí focado em concorrência. Se ele tivesse se apegado a essa visão, e ele já tinha mudado da ambiência, né, trabalhando com pessoas que faziam grana, ele certamente poderia até ter desistido da advocacia. Às vezes você não prospera por isso, por conta dos ambientes que você está inserido. Você está andando só com um advogado escasso, pessoas que não conseguem prosperar, que não conseguem crescer, que não conseguem enxergar a advocacia de uma forma diferente. Então é muito importante que você veja os ambientes que você está inserido para que você consiga crescer e crescer de forma assustadora, como o Renato tem feito, tem se posicionado muito. Ele falou assim que ele formou, começou a se posicionar, os vídeos, só vídeo top. Não, os primeiros não era não. Não, o primeiro sempre é ruim, né? Os primeiros, assim.
Mas você falou de uma parada muito top também, que você falou que você advoga no criminal e que você agora ultra nichou na execução. E aí você viu aquilo ali como uma oportunidade de mercado. Você, às vezes, está atuando em áreas poxa, deve ter alguma oportunidade de mercado que poucas pessoas estão fazendo. Seja porque é mais complexo, seja porque as pessoas não gostam de estudar. E aí você pode explorar, como o Renato fez, pegou a mudança, né, uma mudança significativa que nós tivemos na LEP, que é a Lei de Execução Penal, com o advento do pacote anticrime, e falou, poxa, tá aí. Vou começar a estudar e explorar isso aí, né? Então você pode encontrar diversas possibilidades de crescimento. É só você estudar e andar com pessoas que estão fazendo. Pô, sensacional, sensacional. E hoje, Renato, quais foram os seus maiores desafios, além de toda essa história que você contou da sua família, de onde você veio, as dificuldades para ir estudar? Hoje você vê até você chegar no nível de advocacia que você faz hoje. Quais foram os seus maiores desafios e quais são os seus maiores desafios hoje na advocacia? Pergunta muito boa. Só para fazer um adendo aqui, o que você falou sobre a questão da ambiência, isso é importante demais. Parece que de uns 2 anos para cá que me startou, assim, que eu falei, gente, eu tenho que estar num ambiente com gente mais próspera, eu tenho que ser o pior da mesa. Eu não sei se é o Poder do Hábito, algum livro que eu li que falava dos 5, né, que esse é reflexo das 5 pessoas que você mais convive. E aí eu comecei a pensar muito nisso. Eu falei, quem que é as pessoas que eu mais converso? Aí aquela história que você tem alguns amigos que não é que você vai deixar de ser amigo deles, mas eles não estão na mesma frequência que você, então você só está trocando ideia com aquelas mesmas pessoas, você não vê gente nova, você não se conecta com pessoas novas que você vê transbordando, que estão mandando pix lá que você não está nem sonhando em receber. Então assim, você começa a falar, gente, olha esse mundo aqui, olha essa realidade que eu não estou acessando. Aí minha cabeça começou a fritar. Então assim, mas isso é muito importante. Hoje eu vejo o tanto que foi importante eu estar inserido num escritório que prosperava. Que aquilo fez eu ser o advogado que eu sou hoje. Claro que eu tive que me movimentar. O cliente não bateu lá na porta, não. Eu tive que me movimentar e me movimento até hoje. Mas isso me ajudou muito. Eu tenho certeza que se eu tivesse entrado num ambiente desse advogado aí que bateu nas minhas costas, hoje eu poderia nem estar advogando. Poderia ter desistido. Agora, em relação às dificuldades, eu acho que o principal ponto no começo, de quem não tem um pai advogado, um tio, um desembargador, que é aquela famosa pessoa que não tem nome, né, no jurídico, não tem um padrinho, a gente fala, né, o padrinho, é você acreditar que você consegue, de você falar assim, ó, eu consigo, eu sou bom, e você confiar em você se sente muito inseguro. A faculdade, ela não te prepara para o mercado. Então, por isso, invista em mentorias, tenha mentores, faça cursos, porque você sai só com o teórico. Você tá com a sua AB lá, mas você não sabe nem onde você senta na audiência. Hoje, com o online, ainda deu uma aliviada, mas eu lembro que eu perguntei a ela, eu falei, onde que eu sento na audiência? Porque eu nunca entrei, eu fui lá, as minhas audiências que eu levei pra faculdade, eu ia lá rapidão, no horário de trabalho, o cara assinava pra mim, eu voltava. Eu não tinha tempo de ficar lá admirando um advogado trabalhar e ver isso. Eu fui fazer quando eu me formei, que eu não tinha cliente e ainda não tinha pandemia, eu ia lá pro fórum, sentava lá e ficava sendo nomeado o dia inteiro pra fazer dativo de quem não tinha advogado e ficava vendo os outros advogados experientes trabalhar. E eu falava, as alegações finais daquele advogado ali, eu gostei, notei que cessei, hein? E aí depois eu ia copiando. Então, assim, primeiro ponto é quando você não tem uma imagem do tipo de advogado que você quer ser. Isso, aquela referência, aquele advogado que você fala, nossa, igual hoje a gente tem esse contato, eu converso muito com você, admiro. Então, quando eu tenho alguma, eu falo muito para as pessoas. Então, assim, eu falo assim, nossa, olha lá, o que o Júlio está fazendo? Quero fazer também, quero acessar essa frequência. Então, eu tenho uma pessoa que eu olho no espelho e falo assim, quero chegar. Isso. Quando eu formei, eu não tinha essa pessoa. Então, era muito distante como que era um advogado bem-sucedido dentro da minha cidade. Eu não tinha essa. Depois que eu me formei, eu comecei a ver quem eram os advogados bem-sucedidos da minha cidade. E me movimentei para fazer. Eu sinto muito orgulho de um caso que hoje, um dos melhores advogados da minha cidade, no sentido assim de renome, pessoa que é bem conhecida, porque ela é interior, ele me manda os processos criminais, ele não faz. E a gente se conheceu, eu falei para ele que eu admirava ele, fiz um relacionamento com ele, fui intencional, na academia mesmo, cheguei lá e comecei a conversar com ele, falei que era fã dele, já tinha visto uns processos ele atuando, e nós começamos a conversar e bateu muito. E depois a gente se encontrou outras vezes, e hoje quando ele tem processo criminal, porque ele já atuou, não atua mais, ele me liga e fala, Renato, tô mandando fulano de tal aí. E
E ele transborda tanto que ele não pede nada. Não é parceria, não. Ele manda o cliente para mim. Fala assim, eu só quero que você... Aí eu lembro direitinho, a primeira que ele me passou, eu falei, não, doutor, quanto que o senhor quer que eu te mando? Vamos fazer parceria aqui? Ele falou, não, eu te mandei o cliente, eu quero só que você cuide dele, eu não quero nada desse honorário aí, não. Aí eu falei, quero chegar lá. Mas, então assim, o principal, no começo, que eu tive de dificuldade, era essa questão, eu sempre acreditei em mim, eu nunca fui uma pessoa vitimista, nem... o esporte, eu sempre fui esportista, então eu sempre gostei de todos os esportes, né? Eu joguei bola, mas eu era petequeiro, futsal, nadar, eu nunca prestei pra nadar, não. Mas assim, tudo quanto é esporte eu gostei, então eu me desafiava, eu gostava de treinar, eu era uma pessoa disciplinada, então eu sempre levei isso pra minha vida profissional. E no meu trabalho, eu acordava cedo, comecei a trabalhar cedo, que meu pai sempre, ele deu pra nós, mas ele sempre deu a vara e falou, você vai pescar. Vai lá pescar, faz assim, assim, assado, começa a trabalhar cedo. Eu lembro direitinho que ele falou assim, ó, no futebol eu não te apoio. Agora, se você quiser fazer uma faculdade dentro da minha realidade, eu vou te ajudar. Você vai trabalhar e eu vou te ajudar. O meu primeiro ano de faculdade, que eu estava desempregado, eu tinha entrado numa empresa, o meu primeiro serviço foi na gráfica, quando eu tinha 14. Era cortando adesivo. Depois, quando eu tinha 15, eu virei serigrafista. Eu silcava camisa. Trabalhava numa gráfica e silcava. Quando eu fui entrar na faculdade, isso eu fazia o 3º ano. Aí o horário não batia para sair do serviço, porque eu saía 18 do serviço. Aí eu ia ter que... o ônibus saía 18h10, não dava. Aí eu fui falar com a pessoa, a dona da empresa, ela falou que não dava para adiantar meus horários. Aí eu saí dessa empresa. Aí até eu achar outra empresa, meu pai bancou meu começo de faculdade lá, se fez em 1.000 para poder pagar. E depois eu passei, quando eu estava trabalhando, aí eu passei a ele e falou, agora você dá conta de pagar essa faculdade. E ele me ajudava com o ônibus. Mas meu pai sempre me ajudou, me ajuda até hoje, graças a Deus, é meu braço direito, ele, minha mãe. Minha mãe sempre, mãe de 8 filhos, agora você pensa, né? Minha mãe sempre foi um esteio. Então, assim, eu sempre tive comigo que eu daria certo. Eu nunca duvidei. Então, e aí eu comecei, mas as principais dificuldades é você não ouvir as pessoas ruins que vão aparecer no seu caminho. E você começar a ser intencional de falar, eu quero frequentar uma mesa que o povo vai transbordar lá, que eu vou aprender com aquela galera. O interior, e não acho que é só o interior, nós advogados, agora que eu estou num ecossistema, estava em outro, nós somos vaidosos. E a gente não quer transbordar na vida do coleguinha, não. O coleguinha concorrente, se você toma... Eu não penso assim, nunca pensei assim, porque lá no escritório nós sempre fizemos parcerias e sempre ganhamos dinheiro uns com os outros lá. Nós temos parceiros fora, então eu aprendi com a minha sócia a ter parceiros fora. Então a gente é um escritório que tem 3 advogados, 2 estagiários, mas nós temos um monte de advogado da cidade que faz parceria, que manda cliente, que indica, que confia. Então eu nunca tive os meus colegas advogados como concorrentes, mas o ponto, né, da minha maior dificuldade quando eu comecei foi isso, de acreditar que eu teria potencial, que eu ganharia mercado, de ganhar a confiança das pessoas e de acreditar em mim mesmo, de procurar se frequentar lugares bons. Eu ia nas reuniões da OAB tudo, eu queria acessar aquela frequência, conhecer os advogados, fui fazer network, fui fazer curso, fui estudar, fui descobrir qual área. Quando você forma, eu acho que o iniciante ele comete um erro, porque ele sai da faculdade já querendo ser aquele advogado. Eu hoje, com quase 6 anos que atuo na execução penal, o cara já sai querendo ser eu hoje, com quase 6 anos. Eu já saio querendo ser o Júlio aí, com 11, 12, quantos que você já tem de advocacia? Ou mais? 13, vou fazer 13. 13. Então, assim, não, você tem que sair querendo se descobrir. É claro que se ele já fez um estágio especializado, tá? Não, eu trabalho com o Dr. Renato desde do meu 2º período. Fiquei lá 5 anos vendo o Renato fazer execução penal. Então, tudo bem, né? Você já sai e já fala, não, eu amo execução penal, vou trabalhar com execução penal. Agora, o contrário, eu ouço você falar que execução penal é bom, eu ouço outro falar que o direito passageiro é bom, e eu já saio e já quero nichar lá naquela área. Eu não abro a minha cabeça, né? Eu não me conecto com pessoas, eu não escuto, eu não experimento. Então, ali, para mim, é o erro que o jovem advogado comete. E aí eu fui experimentar a advocacia até que eu me descobri. Agora, você falou assim, isso quando eu comecei. Agora, hoje, eu acho que as principais dificuldades com quase 6 anos é um pouco das crenças limitantes que você trabalha isso daí. Que nós temos, sabe? Você fala assim, mãe, será que eu posso fazer isso daqui? Será que eu vou ter problema? Será que o pessoal tá me olhando fazer isso? A minha mulher fala que eu sou dado, né? Eu não tenho muita vergonha, não. Eu gravo, eu produzo, eu não me importo muito, não. Mas às vezes você vai fazer algum conteúdo e você fala,
será que eu faço esse conteúdo, tal? Porque o fulano de tal lá não vai ficar de olho. Então, assim, porque tem gente querendo derrubar, não é todo mundo que tá te olhando e te desejando prosperidade, não. Tem muita gente que tem inveja. Então, eu acho que no meu atual momento, eu olho muito essa questão. Eu tenho acessado uma frequência de conteúdo, do digital, dos anúncios. Então, é uma enxurrada de informação. Parece que do ano passado para cá, minha cabeça fez assim... Virou e aí você fica doido. No começo eu nem dormi de noite. Eu falei, gente, você tá me fazendo mal. Eu tô pensando demais, né? Síndrome do pensamento acelerado. Esse tanto parece que eu fiquei 4 anos fazendo orgânico, produzindo o meu orgânico, criando a minha imagem. E aí no meu 5º ano eu comecei a acessar essa frequência e falei, uai, eu vou ficar milionário, eu quero ficar milionário. Então, assim, eu acho que eu até postei quando eu tava vindo pra cá, eu tava lendo um livro que chama Essencialismo. Muito bom. Nossa, eu falei, tô na metade, mas eu já indiquei lá pro pessoal, porque ele fala sobre isso, de você ter foco, de você saber falar não. Então hoje, no meu atual momento, eu acho que as minhas dificuldades são ter foco, falar assim, vou para esse projeto aqui, vou acreditar nesse projeto. Não, tem um outro ali que tá dando, não, deixa eu tentar o meu projeto aqui, deixa eu fazer ele. Falar os nãos, né, para algumas pessoas, você vai falar, cara, infelizmente esse ambiente aqui eu não frequento. E aqui já não é uma dificuldade, é o que eu tenho aplicado, ser intencional. Hoje eu não sou interesseiro, mas eu sou totalmente intencional. Aprendi essa frase com você, do intencional. Mas eu sou 100% intencional. Onde eu tô, se eu tô sentado na mesa, se eu tô conversando, se eu tô buscando um network, claro que eu tento ser interessante, transbordar na vida da pessoa. Exato. Mas se eu tô lá transbordando, eu tô gerando valor, mas se eu tô gerando valor, eu tô gerando valor intencionalmente. Eu quero que a pessoa me ache interessante mesmo e dali saia negócios. E acho que minha maior dificuldade hoje é não pensar na advocacia, em negócios. Eu respiro isso aqui, né? Eu amo ser advogado. Eu sou muito satisfeito com o que eu tenho colhido. Tava falando pro Gustavo, na hora que nós estávamos lá no aeroporto, eu estava pagando a guia de ITBI da minha casa, que eu comprei uma casa nova agora. A gente mora numa casa hoje que a gente comprou quando casou, então nós vamos fazer 3 anos de casado, e a gente comprou uma casa hoje do dobro do valor que a gente mora, né? Então, assim, é uma conquista minha, da minha esposa, que, nossa, nós estamos muito felizes com isso, é uma realização mesmo. Então, é da advocacia, tudo da advocacia, gente. Eu só sou advogado. Eu não sou mais nada. Eu vivo e respiro advocacia. Tem os outros projetos, né? Igual eu estava comentando com você, mas nada ainda de infoprodução, tudo. Mas a minha renda e tudo que eu tenho até hoje é da advocacia. Então, é isso. Pô, sensacional, velho. Essa clareza do que quer fazer é o que muda o jogo, né? Clareza do que você vai fazer no seu escritório, como que você vai fazer para o seu escritório crescer e expandir, com quem que você vai se conectar. Eu recebo muita pergunta, mas com quem que eu tenho que se conectar? Você tem que selecionar quem serão as pessoas que farão parte do seu ciclo social. O network, a gente costuma dizer que ele representa 85% dos resultados que nós ainda não temos. E aí, quando a gente fala de ser intencional, o pessoal que não entende acha que ser intencional é ser interesseiro, mas é totalmente diferente. Por quê? Porque o intencional ele transborda, gera valor. O interesseiro só pensa nele. E o intencional, exatamente, o intencional ele é leal também, né? Então, as conexões, porque na verdade o que acontece? Você se conecta com pessoas e sempre visando alguma coisa, né? Se conectar para, às vezes, uma pessoa que vai te levar para o próximo nível, mas você vai sempre transbordar na vida dela e você vai ser sempre leal a ela, né? À medida que ela, né, não desalinha com aquilo que você acredita. Os princípios sejam os mesmos. Exatamente. Então é isso que muda. O jovem advogado hoje, o problema é que ele quer andar só com aquele grupinho, aqueles amigos de infância. E, cara, eu curto demais os amigos de infância. Eu tenho amigos aí de longa data. Só que, às vezes, você vai precisar romper com essa bolha para conseguir crescer e acessar o próximo nível. Senão você não vai. Como que você vai ter acesso a certas informações andando sempre no mesmo só grupo, conversando, né? Sempre de futebol, do emprego, do CLT, que você virou empresário da advocacia, seu amigo de infância, ele é CLT, vocês não têm assunto para conversar. Não tem. O cara não vive os mesmos desafios que você vive. Exato. O cara não sabe o que é ter uma guia de imposto para pagar. O cara não sabe o que é ter colaborador para pagar. Por quê? Porque a vida do cara é top. Eu não estou aqui demonizando a CLT. Claro que não, nem eu. Fazer o que faz sentido para você. Mas a frequência é outra. Você está em outra vibe e o cara está lá e está tudo bem. Mas os desafios são diferentes. Então, o que você tem que fazer? A vida do empreendedor, do advogado empreendedor, ela é solitária. Então, você tem que andar com pessoas que estão vivendo
aqueles mesmos problemas. Por exemplo, qual que é o meu problema hoje? Meu problema é fazer gestão de pessoas. O meu problema hoje é ter um escritório que performa, entrega demanda. O meu problema é prospectar cada vez mais clientes. O meu problema é deixar toda a questão contábil, fiscal do meu escritório redonda. Esses são os meus problemas. O meu problema é contratar. O meu problema é demitir. Então eu tenho que andar com quem? Com quem está vivendo Tem coisas suas parecidas. dores, Exatamente. Né? A vida do empreendedor ela é solitária. Se você começar a andar só com aquela galera que você conheceu lá atrás por conta de uma questão afetiva e você não consegue cortar esse cordão emocional, porque é muito interessante. Estava conversando com um cara me procurou para a gente trocar uma ideia, queria um conselho, né? Conselhos sobre alguns direcionamentos da vida. E aí ele foi contando a história dele, eu falei, irmão, como é que foi o relacionamento com seu pai e sua mãe? Seu pai e sua mãe foram super protetores? Foram sim, tal. Aí eu falei, cara, o que está faltando? Quando você nasceu, o que aconteceu? O médico foi lá e cortou o cordão umbilical, né? Que era através daquele cordão que você se alimentava e tudo. Só que hoje você precisa de cortar o cordão emocional. Eu não estou falando que você tem que abandonar os seus pais. Muito pelo contrário. A palavra vai dizer que, na verdade, é o primeiro mandamento que nós temos com promessa, honrar pai e mãe. Para quê? Para que prolongue os seus dias na terra e para que tudo vá bem. Então você precisa honrar os seus pais. Você precisa honrar seus amigos, seus familiares. Só que você não pode ficar preso emocionalmente a eles. Quando você não consegue sair de um ambiente porque você está preso emocionalmente, você vai retardar o seu crescimento. Isso se você não minar a sua possibilidade de crescimento, de crescer. Então hoje o que eu faço? Eu continuo amando meus amigos, meus familiares. Só que eu preciso estar em ambientes onde as pessoas estão vivendo as mesmas dores do que eu. Por quê? Porque ali eu tenho a oportunidade de, tô com essa situação, como é que faz? E como é que você fez isso? Hoje eu estou pensando, quando tem um feriado prolongado, vocês deixam os colaboradores emendar? Como é que é isso aí? Essa é a ideia hoje. Não é que o cara está assim, não, tô doido que chega o feriado para eu viajar e curtir. O rolê hoje é outro. Você já está pensando como empresário, totalmente empresário, diferente. Né? Então, os problemas eles mudaram, né? Então, eu preciso andar. Antes, quando eu andava com os caras, o que eu pensava? Eu pensava em balada, em farra, em futebol. Então, essas eram as minhas diversões e dores, né? Meu time perdeu, eu tô triste. Aí você chega e conversa, os caras zoam e tal. Hoje não, hoje eu quero saber como que eu faço para o meu escritório performar e crescer cada vez mais. Hoje, então, você que tem se posicionado, como que você tem enxergado isso? Fala um pouquinho, o jovem advogado que tem essa preocupação de se posicionar na internet, eu falo porque você tem um brand muito bom, você se posiciona, você está sempre bem vestido. Vamos falar um pouquinho sobre isso, porque eu vejo várias pessoas aparecendo de qualquer jeito, porque quando você vai se posicionar, você tem que ter clareza de quem você quer atingir, né? Qual que é o público que você quer atingir? E todas as vezes que a gente vê um vídeo seu, você está sempre todo bem trajado, impecável. Como você enxerga essa questão da aparência, do branding, na hora de produzir o conteúdo? Perfeito. Acho que hoje esse é um dos assuntos que eu mais gosto, do branding, da imagem mesmo, porque é muito importante. Quem fala que não vai me desculpar, é um hipócrita. Tá jogando o jogo errado. Não tem jeito, gente. O cara... Então, assim, eu falo que o jovem advogado, às vezes ele tem essa ideia, mas eu ainda não tenho dinheiro para comprar um terno de marca. Não, andar bem vestido e andar com roupa de grife não é a mesma coisa. De acordo com que você cresce financeiramente, claro que você vai querer ter um terno melhor, um relógio melhor. Isso é normal. Mas isso não quer dizer que o cara que é pobre é cafona. Ele é cafona porque ele quer. Né? E o advogado, eu vim dessa cultura. Eu nunca apliquei essa cultura para mim, mas eu escutei muito. Não tem isso não, você não precisa usar terno, pode... Para que esse formalismo todo? Eu lembro direitinho. E quando eu formei lá na minha cidade, eu desde o começo eu falei, eu já vinha com essa linha porque eu trabalhava no administrativo, eu mexi com logística, mas eu trabalhava no administrativo, então eu sempre gostei de ir de camisa. Então eu ia de camisa, eu já ia mais socialzinho pro meu trabalho. Os motoristas até me zoavam, depois eles passou a me respeitar. Mas quando eu formei, eu falei assim, vou me posicionar como advogado. Eu tinha 2 ternos. Um terno antigo, que meu pai me deu quando eu comecei a faculdade, e um terno que eu ganhei do meu pai quando eu peguei meu AB. Então eram meus 2 ternos.
E sempre de terno. Sempre de terno, de camisa. Quando eu não estava de terno, eu estava de camisa. Social. Eu sempre me posicionei como advogado. Por quê? Porque os meus primeiros clientes, Júlio, eles não foram do digital, foram o pessoal da minha cidade, que me via ir lá na padaria, bem vestido, alinhadinho, e falava, o Renato virou advogado. Renato, você sabe sobre isso, isso e isso? E no começo, quando eu formei, eu era generalista. Você me falava um assunto, eu falava, eu resolvo. Chegava lá em casa e falava, que é isso aqui? Deixa eu estudar. Estudava sobre o assunto. Ou procurava minha sócia, que já tinha mais experiência que eu, fazia parceria e atendia e entregava o melhor para o cliente. Mas eu sempre me posicionei como advogado. E aí o pessoal da minha cidade falava assim, você não sente calor, não? Você tá sempre de terno, pra que você sempre usa terno? E hoje eu vejo gente que me criticava, mudando o posicionamento, andando mais alinhadinho, que era advogado mais velho que eu, mas estava sempre mal vestido, sempre reclamando da advocacia, e eu sempre alinhado, sempre alinhado. E quanto mais eu cresço como advogado, mais alinhado eu quero ser. E aí, na questão hoje de quem que eu quero, eu me importo muito com isso, porque a imagem, ela é muito importante, principalmente quando eu falo assim, que hoje o meu branding, ele me ajuda muito com parcerias. Então, um advogado que não faz a sua área, que te vê fazendo um vídeo com um escritório bonito, com um terno bonito, e vendo que você sabe o conteúdo, claro, né? Não adianta você ter lá toda uma imagem, você não sabe nada, você não entrega. Mas agregando tudo isso, você sobe seu ticket. Então, eu melhorei meu ticket. Quanto melhor eu me comporto, se o meu carro está melhor, se o meu escritório está melhor, se o meu terno está melhor, eu subo o meu ticket, eu entrego isso para o cliente. Na hora que ele senta na minha mesa, principalmente o cliente do orgânico, claro que o cliente do digital, sim. Você vai fazer uma call lá, às vezes ele vai ver o seu escritório, mas o cliente que vem até você, ele te compra pela sua imagem. Sim. E aí eu fiz um curso bem no comecinho, quando eu formei, que o advogado sobre posicionamento. E ele falava assim, o cliente não quer chegar lá e encontrar um cara igual ele. O cliente está indo de camiseta, ele não quer encontrar o advogado dele lá de camiseta, atendendo ele. Ele quer encontrar um cara que ele vai achar que vai resolver o problema dele. Sim. Aí chega lá um cara desleixado, com a barba mal feita, com a mesa toda bagunçada, com a camiseta velha. Aí o cara, como que você vai cobrar um valor? Então, tudo começa na hora que você enxerga. E por isso que hoje eu crio o meu conteúdo, eu faço um conteúdo mais trabalho, porque eu quero que o cara, quando ele olha lá e fala, rapaz, olha esse advogado, bem vestido, falando, escritório bonito, é caro. É caro, porque trem bonito desse aí é caro. E na hora que o cliente chega lá, eu costumo brincar que eu quero que o cliente ache que eu sou mais caro do que eu sou. Porque na hora que eu chego, eu falo pra ele, isso aqui eu não pode pagar, ué. Então, assim, eu me importo. Eu até, o meu estagiário atual hoje, que tá dando muito certo lá no escritório, nós temos 2. Um abraço pra você, Pedro. Tenho certeza que você vai assistir esse podcast aqui. E quando ele entrou lá, ele foi na entrevista de camisa, bonitinho e tal. E aí passou uns dias ele de camiseta. E aí eu cheguei nele e falei, Pedro, vamos conversar. Aqui eu vou falar pra você crescer. Eu não tô te criticando. Se você quiser vir de camiseta, você entregando serviço como estagiário pra mim, não tem problema. Só que ele fica na recepção. Então, quando o cliente entra no escritório, ele que atende. Dá de cara com ele. Exato. Eu falei assim, ele tava no 9º, ele tá no 10º agora. Eu falei, você tá no 9º período, certo? O que você quer ser? Advogado. Eu falei, você quer que o cliente que chega aqui te olhe como um secretário, ou como um futuro advogado, ou até como advogado? Como assistente, que vai ser advogado, que está portando como... Não, como advogado. Aí eu falei para ele, hoje você está vestido como advogado? Se eu te chamar para ir numa audiência comigo hoje, você acha que você está alinhado? Não, tô não. Aí depois desse dia, ele só vai de camisa, só vai alinhadinho. E até nos lugares que ele sai assim, aí ele me falou um dia, ele falou, todo mundo tá falando que eu mudei, que eu tô mais... alinhado, que eu tô parecendo advogado e tal, que eu tô trabalhando com você. Eu falei, e você achou ruim ou você achou bom? Ele falou, não, achei bom demais. Eu falei assim, então, esse é o poder da imagem, né? Ele não falou bem, mas é o poder da imagem. Então, eu me importo muito, eu acho que é muito importante, quanto mais a gente conseguir gerar valor. Eu sou muito visual, então eu falo pela minha experiência, quando eu olho algo bonito, quando eu vejo alguém bem vestido, quando eu vejo um profissional autônomo com uma sala bonita, eu falo, esse cara é bom, cara. Sim. Claro que não é todo mundo, mas o cara que se importa com isso, ele já deu um clique já que isso é importante. Sim. É o tal do instagramável, né? Você tem que ter uma sala instagramável, você tem que fazer um vídeo instagramável e pessoalmente a pessoa tem que te comprar. Sim. Tem uma frase do imperador Júlio César que ela é muito utilizada para a gente falar de branding, de imagem,
que é aquela famosa, que ele falava assim, a mulher de César não basta ser honesta, ela tem que parecer honesta. Então não basta você ser bom, você tem que parecer ser bom. O cara, genial o que você falou, às vezes o cara vai lá no seu escritório e ele não quer ver um advogado vestido igual ele, a não ser que seja um mega empresário, um cara que está alinhado e você se vestindo como ele. Fala, pô, meu cara, né? Teve uma vez, o que eu faço? Estratégia de venda, né? Quando eu for vender high ticket. Quando eu vou vender um contrato que eu sei vou atender um cliente no presencial que eu sei que tem a possibilidade de eu fechar um contrato de 6 dígitos ou múltiplos 5 dígitos, eu crio todo um cenário. A minha mesa ela está sempre impecável e eu crio signos. Eu vou com o meu melhor terno, vou com o meu melhor relógio, vou com a minha carteira, deixo chave de carro, tudo à mostra. Por quê? Porque o cliente ele tem que chegar e dar um 360 e falar assim, ó, pô, aqui tem um cara que não vai querer ganhar a vida em cima de mim. Ele vai olhar para os signos e falar, pô, esse advogado, ele deve, de fato, né, ser bom no que ele faz e deve, né, fazer grana com a advocacia. Aí teve uma situação que foi engraçada, que eu estava lá, minha carteira à mostra, aí o cara chegou, doutor, o senhor tem bom gosto, hein? Eu falei, por quê? Ué, se eu usou uma carteira igual a minha carteira era igual a do cliente, um cara de uma empresa gigante aqui de Belo Horizonte. E aí você gera uma conexão, né, com o cliente. Então, a imagem, ela vende, né? Não tem como. Mas aí você tem que ter clareza de quem que você quer atingir. Por exemplo, o advogado previdenciarista, a depender do nível de o senhorzinho nem vai conversar com consegue. ele, simples. Pô, você vai ter um escritório todo instagramável, cheio de adorno, o cara não vai nem entrar no seu escritório. Então você tem que ser mais simples. Você vai atender esse cliente na casa dele, vai de boné, vai de roupa, camisa Exatamente, é você saber quem é o seu público, né? Você saber quem é o seu público-alvo e se conectar com ele. Igual você falou, você chega num carrão, tal, bem vestido demais, num lugar que o pessoal é muito simples, ele cria um bloqueio contra você. Ele vai pensar, esse advogado é muito caro, eu não dou conta de pagar e não faz sentido. O pessoal do agro, tem cara agro aí que tem bilhão de patrimônio. Só que quando você chega na fazenda do cara... um caseiro. Parece um caseiro, você não consegue diferenciar. Aí você chega e coloca o seu melhor. Não, como você atende esse cara? Você põe uma botina, um chapéu, um cintão de fivela, camisa xadrez e vai atender o cara. Aí você gera o quê? Conexão. Então a forma como você se posiciona vai ou atrair ou repelir. Você tem que saber quem que você quer atrair. É o seu cliente ideal? É a persona que você quer? Ok, posicionamento tá top. Agora, se você quiser repelir a sua persona, é só se posicionar de qualquer jeito, né? Não se importando com a aparência, com a apresentação, né? Eu conto um caso, é um caso que me ensinou muito sobre isso, né? Sobre branding. E não precisa de você investir num relógio caro, num terno caro. Você consegue vestir bem, estar bem apresentado e investindo pouco. Isso. Né? Eu fui atender um caso uma vez que foi muito engraçado, né? Fui indicado por um cara que é muito um conceito, né, enorme aqui, né, em Belo Horizonte, na região metropolitana. Esse cara me indicou para um cliente que era um empresário, que ele tinha um faturamento mensal de dava uns 1 milhão e alguma coisa, o faturamento mensal da empresa desse cara, né? Sem contar as vagas que ele tinha em 2 empresas que eram gigantes aqui, que eram vagas que cada vaga custava mais ou menos uns 3 milhões, né, das carretas. Não. E aí me indicou, doutor Júlio, melhor advogado que eu conheço, ele dá conta de resolver. Do ponto de vista técnico, de fato ele não estava mentindo. Eu resolvi muito problema difícil para esse cara. E aí ele me indicou o cliente, eu fui lá fazer o atendimento. E eu fui no galpão dele, onde ele tinha um escritório no galpão, um galpão gigantesco. Chega lá eu para atender um cara e esse cara falou comigo assim, ó, pode cobrar dele 300 mil. Tô falando papo de 2016 ou 2016. Nossa senhora. Né? Foi assim que eu saí do estágio de depressão, comecei a me reerguer, surge esse caso. Aí eu fui lá atender esse cara. Aí eu chego num camarada que era para cobrar 300 mil. Na minha cabeça, a minha escassez, aí você tem a crença de merecimento. Eu falei, não mereço receber isso. Não faz sentido. Então eu vou cobrar desse cara a metade. Cobrei dele 150 mil, que já era muita grana em 2016. Até hoje ué. Não, é muita grana em qualquer época. Aí esse cara, beleza, fiz o atendimento impecável. Véio. Nossa, deu um atendimento, mas um atendimento muito top para ele, modéstia à parte. Aí ele ficou impressionado, a filha dele, não, doutor, qual que é o valor que você vai cobrar? Aí cobrei, não, beleza, pode fazer o contrato, pode fazer a procuração.
que nós vamos assinar, vamos contratar o senhor. Aí entra aqui um primeiro erro, eu não levei computador, não levei nada, Já poderia tinha ter que ir com feito... tudo pronto. Que é para não Deixar perder escapar. a assinatura ali naquele momento. Aí eu fui embora, liguei pra Rona chorando, glorificando a Deus, fechamos um contrato e tal, o contrato da minha vida. Aí passou um tempo, aí no outro dia, a filha dele me ligou cobrando o contrato, procuração, falei, não, top. Aí eu mandei contrato de procuração. Aí passou um tempo, aí passou 1, 2, 3 dias, eles não me retornam, fizeram pagamento e não falaram mais nada. Eu fui, deixa eu ligar para ver o que está acontecendo. Falei, você recebeu e tal. Não, doutor, nós recebemos aqui, mas a gente estava pensando bem, a gente achou o valor um pouco salgado. E aí, e veio aquela frustração, né? Falei, não é possível, esse seria o contrato da minha vida, num momento tão importante, eu recomeçando ali depois da depressão. E aí depois eu fui parar para entender, porque qual que é o problema? O problema é que a maioria das pessoas, elas vão focar na situação ruim. E tudo que você foca expande. Então você tem 2 caminhos. Ou você para e fica lamentando e chorando e reclamando daquela situação que aconteceu, ou você tenta entender o porquê que aconteceu. E aí eu fui lá e fui fazer o estudo do cenário. Eu falei, peraí, por que esse cara não fechou comigo? Eu vou lá, se eu fiz um atendimento... Esse cara falou pro cara que me indicou, eu nunca fui tão bem atendido por um advogado como eu fui pelo Dr. Júlio. Eu nunca vi um advogado que tivesse domínio do que falava como ele. Só que por que esse cara não fechou comigo? Eu cobrei desse cara 150 mil, cheguei lá num golzinho, um carro, nada contra carro popular, eu tive um golzinho. Meu primeiro carro foi um Gol também. Um golzinho 1.0. Pé de boi, meu. Eu tava com um terno fuleira, eu tava com um relógio de R$100. Não comunicava com o Sonorário. E com um sapato todo descascando. Nossa. Tinha muito conhecimento? Modéstia à parte, sim. Consegui demonstrar isso para o cliente? Sim. Consegui demonstrar que eu seria o cara capaz de resolver o problema dele? Sim. Sentiu segurança? Sim. Só que quando ele foi fazer conta, ele falou, peraí, carro 1.0, relógio barato, sapato descascando, terno, fuleira, essa matemática não está fechando. Porque ele chegou aqui com uma apresentação que não condiz com o valor que ele cobrou. Ou esse cara não fecha com recorrência, ou ele é minimalista, ou então ele está querendo ganhar a vida em cima de mim. Então, a apresentação é tudo. Nossa. Você não precisa chegar num carro importado nem nada. Você não precisa chegar em nada. Você só precisa chegar com uma postura de quem consegue, de fato, cobrar os valores que você está cobrando. Podia estar com terno. Eu, igual eu falo, quando eu comecei lá em Morrinhos, aí eu comprava meus ternos em Goiânia. Em Campinas, que a gente fala que é como se fosse a 25 de março de Goiânia, de São Paulo. Tem Campinas em Goiânia. Então, os meus ternos, eles custavam R$300 um terno. E ele era bonito igual esse, claro, não tão igual esse daqui não, mas ele entregava o que eu precisava. Sim. Você compra um sapato bom por 100 e poucos. Sim, Você compraria um relógio mais bonito. Então, assim, se você tivesse a visão que você tem hoje, você teria feito gastado lá nada, mas ido apresentável e poderia, às vezes, pegava um carro emprestado, ia de táxi, sei lá. Eu sempre tive isso na minha cabeça, muito forte também, porque eu falava assim, ó, de acordo com eu for crescendo, meus honorários vão crescer comigo. E eu falava assim, quando você tem uma chave aqui de um carro, de uma BMW, ou de um carro bom, e o cliente vê, ele fala, cara, só o imposto do carro do doutor ali deve custar uns 10 mil reais, hein? 20 mil, 30 mil. Aí você pede para ele 10 mil reais de honorário. 20 mil. Ele fala, isso aí só paga só o imposto do carro desse cara. Né? Isso aí é troco para ele. Agora, você tá lá no golzinho, mulambo, feio, mal vestido, e pede 20 mil, o cara fala isso daí, ele fala, esse malandro tá achando que eu vou ganhar a vida em cima de mim? Não, vai ser eu o bobo que vai pagar um honorário pra um cara incompetente desse, não. Aí eles acham ali na frente que não é tão inteligente quanto você, que não domina uma matéria como você, mas sabe vender, sabe se posicionar, o brand do cara é foda. O cara tá lá bem vestido, bem comportado, cobrou 50 dele, enquanto ele achou os seus 20 caras, ele cobrou 50. Eu falo... Aconteceu isso comigo. Eu peguei um caso, surgiu uma operação que prendeu um cara que era um playboyzão. E no dia da prisão, eles apreenderam uma Porsche Panamera, Porsche Cayenne, um Audi, muita coisa. Né? Um cara que tinha muita grana. E aí eles gastaram dinheiro com um advogado, gastaram com outro, e depois chegaram até mim. Me indicaram, né, e eu fui lá atender esse cara. Cobrei 20 mil, Renato. 20 mil desse cara.
Esse cara assinou a procuração, não me pagou, e aí a família contratou um advogado que cobrou 70. Tá vendo? Mas por quê? Porque o escritório do cara era gigante, tinha uma apresentação muito melhor do que a minha. Então, na verdade, na vida a gente nunca perde, ou você ganha ou você aprende. Eu aprendi que eu precisava melhorar a minha apresentação. Para quê? Para conseguir precificar ao ponto dos caras pagarem. Pô, eu cobrei caro? Não. O camarada não estava preocupado com o dinheiro. Prova disso é que ele fechou. Querer sair, liberdade. Exatamente. Dinheiro ali não era objeção dele. Exatamente. Só que você com a sua crença limitante do merecimento, de falar assim, eu mereço 20. Esse cara pode pagar 70, mas eu mereço 20. Eu não vou cobrar 70. Exatamente. Dele. Ele fechou. E como que eu fiquei sabendo? Nem foi a família que me falou. Um dia eu estava contando um amigo meu, né, que chegou até a ser meu sócio numa parte da minha jornada na advocacia. Aí eu falei, cara, parecia um caso assim, sem assado e tudo. Aí eu fui contando o caso. Eu falei, mas peraí, esse caso é esse? Teve isso, isso, isso? Eu falei, teve. Teve, uai, mas isso aqui teve, aconteceu? Uai, foi isso, uai. O seu caso então é de fulano? Ué, é o mesmo caso. Ah, velho, esse cara acabou de fechar com o doutor fulano de tal, pagou 70 mil, você acredita, velho? À vista. Mano, ali, cara, meu coração na hora, eu falei, mentira. Mentira que esse cara fechou com um advogado que cobrou 70 mil reais e não fechou comigo, cobrei 20. Aí eu fui entender, deixa eu entender, agora deixa eu ver o advogado, o perfil. Escritório top, era uma casa gigantesca, chegava no escritório, eu conheço o advogado, eu já fiz atendimento no escritório do cara, e era uma apresentação totalmente diferente, né? O cara tinha um carro bom, o cara estava sempre bem trajado, num baita de um escritório, e eu vi que isso pesou na hora da contratação. Às vezes o cara esperava pagar 70 mil ou 50, ou a partir de 50, aí eu vou e cobro 20, cara, esse cara não deve dar conta de resolver. Assim, não nessa proporção, mas eu já peguei cliente que eu cobrei, acho que esse caso especificamente, acho que ele foi um processo que eu cobrei, acho que foi 10 mil. E aí o pessoal contratou um advogado para fazer a custódia, e aí o rapaz não saiu. E no flagrante eles me ligaram. Aí eu falei, olha, para fazer a custódia e o habeas corpus, acho que eu pedi 5, era um tráfico de um rapaz. E o outro advogado fez 3 mil processo inteiro. Ele falou, não, fico com ele até o trânsito em julgado por 3. Eu falei, não, você está doido? Aí não saiu na custódia. E aí depois me ligou e fechou comigo que cobrei 3 vezes mais que ele. E outra vez a mulher me ligou e falou assim, eu pedi um valor e a advogada tinha pedido um valor muito menor. Aí ela falou assim, não, eu vou contratar você, porque aquele valor que ela cobrou lá, acho que ela não sabe fazer o pedido, não coloquei confiança não, porque o seu tá muito diferente do dela. E você foi muito bem recomendado. Então, assim, o preço, a gente vai aprendendo isso com o tempo. E claro que também, igual você falou, não adianta quando você tem um golzinho lá, você tá começando, jovem advogado, sem histórico de atleta, ninguém te conhece. Você querer cobrar 100, não. Num caso, em 1 milhão, pode ser que você acerte a mão lá e cobra 1 milhão e ganha dinheiro. Mas o normal, você vai cobrar os seus 10. Mas você tem que ter na sua cabeça que um dia você tem que querer cobrar 100, você tem que querer cobrar 200. Sim. Você tem que acessar essa frequência. Eu falo que uma coisa que me desbloqueou muito foi quando eu fiz uma parceria com um advogado que a gente cobrou 100. Então, ali naquela época, a minha realidade, o honorário maior que eu já tinha cobrado era 40. E ele falou, vamos cobrar 100, 120. Aí eu falei, quê? Ele falou, pode cobrar. Eu falei, você tá doido? Ele falou, tô te falando, tá? Confia, né? Mais experiente e tal. E aí a gente cobrou, rapaz. Depois daquele dia, quando eu falo pro meu cliente 30, 40, e ele fala, tá caro. Eu falo, caro, o outro pagou 100. Você quer que eu te mostre o contrato aqui? Eu já dei um desconto pra você, já fiz isso, isso e isso. Deixa ele não sabe nem o que ele fala. Fecha. Então, assim, e no começo eu tinha muita dificuldade, porque eu não tinha experiência, eu nunca tinha visto advogado negociando, e aquela sensação de merecimento. Eu usava a tabela da OAB, né? Hoje vai do que o meu coração pede, do que você já faz no dia a dia. Aí eu usava, aí eu falava, gente, a tabela da OAB tá falando pra me cobrar hoje. Se eu cobrar 1.500 desse cliente aqui, eu tô satisfeito, porque eu não tenho cliente, eu tô começando. Aí você ia falar o preço assim, 8 mil aqui. Cara, nem você não acredita que você merece ganhar aquele dinheiro. Como é que você vai fechar algum contrato com isso? Crença limitante, crença do merecimento. Não, eu não mereço, eu ainda não tô pronto. Ai, nossa, quando eu fechava um contrato bom, quando eu tava começando, até hoje eu sinto uma responsabilidade, né? Você mesmo fala. Quanto maior o cliente, não tem jeito de você tratar o cliente que paga 1.000 com o que paga 100 mil do mesmo jeito. É claro que todo mundo vai ter um serviço de excelência, mas tem um tratamento diferente. Sim. Então, assim,
eu ficava, nossa, eu falava, gente, eu cobrei 5 mil desse cliente, meu Deus do céu, que responsabilidade. E aí você vai subindo, mas aí você vai se acostumando. Mas eu sempre, é o tal do desfrute, né? Eu sempre comemoro as minhas conquistas. Eu fechei um contrato de 1.000, de 2.000, de 50, de 100. Eu tô lá comemorando e agradecendo a Deus e louvando pela oportunidade, né? De fazer isso, de ajudar pessoas e ainda ganhar minha vida com isso, né? Eu acho que é o mais importante. Mas para finalizar a questão do brand também, eu acho que hoje, para mim, significa gerar valor. O meu Instagram, ele me atrai mais parcerias do que clientes finais. Eu falo para o cliente final. Eu faço um vídeo, por exemplo. Na verdade, eu mesclo. Às vezes eu falo para outras pessoas também. Mas eu faço um vídeo lá falando sobre execução penal. Eu estou mirando no cliente final, né? Algum familiar que tem alguém preso e que se interessa pelo assunto. Só que o que vem de advogado do Insta, que me segue, que me acompanha, que troca ideia comigo e depois faz parceria. Então o cara olha pra mim e fala, esse moleque é novo, tem 28 anos, né? Eu vejo o escritório, conheço, sei que ele saiu lá, tinha um golzinho 1.0, hoje eu tenho um Civic do ano. Fala, o cara é bom, velho, porque isso aí não caiu do céu, não foi o papai que deu, não, né? Foi construído. Então, isso dá confiança pro cara te indicar. Sim. E aí surge parcerias, os melhores honorários são de parcerias, cara. Os meus melhores honorários foram de indicação de parceria. Cara, isso acontece muito comigo, velho. Eu me posiciono, né? Óbvio, né? Eu tenho uma estratégia da internet, né? Então, o meu foco na minha rede social principal não é o cliente final, né? São os advogados que eu quero mostrar que existe um caminho. E nessa surge muita parceria. Porque o cara fala, não é possível o cara desse não ser bom advogado. Como que o cara não... Porque, na verdade, o que acontece? O advogado que ele é vendedor, ele precisa ser vendedor, ele vai encher o escritório dele de cliente. Mas se você não der conta de entregar o resultado e não tiver uma boa jornada, então o cliente não vai voltar. Não volta. Então, é o LTV, exatamente. Então a gente tem que... O cara, quando vê isso, fala, esse cara deve fazer alguma coisa diferente. Aí surgem parcerias que vão, né, proporcionar... Às vezes o cara, você está numa fase de cobrar 6 dígitos. Aí você faz uma parceria com um cara que está cobrando múltiplos 6 dígitos, está cobrando 500 mil no processo e você não acessou ainda. Mas por meio da parceria você acaba acessando. Então, é mais ou menos isso. Cara, eu gosto de falar muito de mentalidade por causa disso. Muitos advogados não crescem e não prosperam por conta da mentalidade. Não se sentem merecedor, não se sentem capazes de fazer. Por exemplo, aparece um caso de uma grande operação, você acha que não dá conta de fazer. Mas, mano, tudo que você se propuser a fazer, você faz, você dá conta. Eu pego casos que eu lembro que eu também estava numa fase estudando muito para magistratura. Apareceu um caso de um parlamentar de um grande partido político. E aí um amigo trouxe esse caso sabendo que eu estudava muito. Aí entra a questão da apresentação, do brand. O meu brand era de advogado bem-sucedido? Não. Mas o brand que eu vendia era, esse cara é um estudioso e um profundo conhecedor do direito. Porque todo mundo na graduação e na pós-graduação me conhecia assim, porque eu estudava demais, né? E aí o cara trouxe esse caso. O caso era uma ação civil pública, né, num caso de improbidade administrativa. E, cara, estava estudando muito para a magistratura. Eu dominava a LIA, que era a Lei de Improbidade Administrativa, né? Aí esse cara me chamou e eu fui lá e fiz o caso. Eu nunca tinha atuado num caso desse. Eu só tive que pegar a lei, entender a situação e fazer. Às vezes, essa crença de que você não dá conta te impede de acessar o próximo nível. Então, é por isso que mudar a mentalidade vai te levar a viver coisas que você ainda não vive. Mas, que bate-papo top, Renatão. A gente está chegando aqui já para o final do nosso podcast e eu queria que você deixasse um recado, um conselho para a nossa audiência, para quem está nos assistindo, né? Eu acredito que vários jovens advogados que estão começando agora a jornada e até aquelas pessoas que estão lá na graduação ainda precisam ouvir um conselho para que eles consigam, né, alcançar tudo aquilo que o coração deles deseja. Manda um recado aí para essa turma. Como eles vão mudar a advocacia? Né, já vou nos agradecimentos também, né? Que bate-papo, né? Acho que eu ficaria falando aqui mais 3 horas. Quando o assunto é bom, é top demais. Mas, assim, o meu conselho seria procure seguir e escutar pessoas bem-sucedidas, gente. O Instagram tá cheio de porcaria, mas tá cheio de gente boa lá falando conteúdo top. Faz um limpa, tira as porcarias e começa a... quando eu migrei mesmo para advocacia, eu fui lá nos seguidores, tudo que envolvia concurso público eu parei de seguir. Todos os delegados que eu era fã, tudo que falava de carreira de concurso público eu parei de seguir. E comecei a seguir advogado.
advogado, depois eu comecei a seguir advogado criminalista, porque é aquilo que eu queria respirar, então eu abro a minha tela, tem um cara falando, a Lili cantou e não sei o quê, e aí você começa aquele ambiente. Então hoje o ambiente que eu estou inserido é esse ambiente de gente próspera, né, de gente que transborda, que fala, gente, dá certo, aplica aqui, aplica ali. Então tenha bons mentores, cerque-se de pessoas bem-sucedidas e que estão dispostas a transbordar na sua vida, porque infelizmente tem gente escassa. Mas o que eu tenho acessado é que as pessoas bem-sucedidas, elas querem transbordar na sua vida. Exato. Vou te dar um exemplo. Se você for até o gabinete de um juiz e for lá, e você acabou de formar e falar para ele que você tem vontade de ser juiz, ele não vai te desmerecer, não vai falar assim, não, isso é difícil demais, né? Concurso público é fraude. Não vai falar. Da mesma forma, um advogado bem-sucedido, ele vai falar, é difícil, não é fácil, não estou aqui para te contar. Historinhas não, advocacia de verdade ela é difícil, mas você vai ter condição de brilhar muito, de ajudar muitas pessoas e ganhar muito dinheiro, gente. Sem hipocrisia, o dinheiro ele pode mudar a sua vida, exato, né? Você não tem que ter, exato, claro que primeiro Deus, né? Primeiro o Criador tem um propósito. Eu acho que a advocacia, para você ser bem sucedido, você tem que ter um propósito. Qual que é o seu propósito? Ajudar pessoas. O meu propósito hoje é o quê? Ajudar pessoas a alcançar a liberdade mais rápido. E através do meu processo ali dentro da execução penal eu consigo fazer isso. Então o familiar ele vai ter acesso a pessoa que está reclusa. Não existe prisão perpétua, todo mundo um dia vai sair, então eu só vou adiantar aquela saída. Ele ia sair de qualquer jeito, eu só estou melhorando a vida do cara. Isso é o meu propósito. E com isso eu me sinto bem e eu faço a minha vida, eu dou qualidade de vida para minha família, a gente realiza sonhos, eu realizo os meus sonhos, eu posso vestir um terno bonito, comprar uma casa, comprar um carro, viajar, minha filha tem plano de saúde, nunca passou dificuldade em nada, posso presentear os meus pais. Tem coisa melhor que isso? Exato. Então, dinheiro é para isso, na verdade. Então a gente não pode ser hipócrita não, mas cerque-se de pessoas boas. Escute as pessoas bem-sucedidas. Queira ser o pior da mesa. Fala assim, cara, eu quero estar numa mesa ali. Eu não faturo nada, mas aqueles advogados ali faturam muito. É lá que eu quero estar. É lá você vai chegar, vai encostar e vai bater papo. E o cara que vê que você está interessado, que você é de verdade, que seu coração está aberto, ele vai transbordar na sua vida. Ele não vai guardar, não. Ele vai te dar os códigos e aí você vai começar a mudar a sua chavinha. Essa seria a minha palavra. Pô, sensacional, irmão. Mas agora deixa isso, se o pessoal quiser te encontrar nas redes sociais, como que faz? Deixa seu Instagram aí pra turma te seguir. Na hora. Só o meu Instagram é Renato Rosa ADV, né? Vocês vão achar esse cara bonito lá. É aberto. Uma dica também pra quem tá começando, tá, pessoal? Perfil aberto. Advogado quer ganhar dinheiro na internet. Não tem perfil fechado, não. Você faz um particular lá se quiser um fechado, mas perfil profissional é perfil aberto, tá? Então vocês vão me encontrar lá e vai ser um prazer. Eu estou aberto também, eu recebo muitos jovens advogados, né? É um público que conecta comigo porque eu sou jovem, né? Eu ainda sou jovem, não tenho 30 ainda, né, Júlio? Posso falar que eu sou jovem? Então, o Instagram está aberto, o WhatsApp, precisar, dentro do que eu puder, vocês podem ter certeza que eu estou aqui para transbordar na vida de vocês também. Top demais. Vamos deixar o Instagram do Renato aí na descrição. Siga esse cara, ele é brabo, o cara tem um posicionamento muito top. E nós queremos te agradecer, você que acompanhou aqui, assistiu até o final. Continue nos acompanhando aqui no canal. Se você não se inscreveu ainda, se inscreva, porque nós teremos conteúdos como esse aqui com muita frequência. Semanalmente vamos postar aqui para vocês um bate-papo com advogados bem-sucedidos, como o Renato, e um cara jovem, né? Às vezes mais jovem que você e está prosperando mais que você. Então comece seguindo essas pessoas, acompanhando aqui no canal, porque nós vamos trazer insights, códigos poderosos para mudar a sua advocacia. Então, Renato, te agradeço aí pela disposição de gravar com a gente. Isso, eu que agradeço o convite. Tamo junto até depois do fim e até o próximo episódio do Máximo Cast. Tamo junto até depois do fim. Bora. Valeu, pessoal. Obrigadão. Valeu. So far from my home, we don't know where we going. Blackout, no power zone. We don't know where we going. My home is gone. They need you to show them, so turn them lights on.